Será que é possível substituir os remédios por práticas semelhantes à medicação? Será que dá para aquela pessoa que fez um tratamento com um antidepressivo, que tratou uma depressão, abandonar o antidepressivo num dado momento e utilizar, por exemplo, o mindfulness para evitar uma recaída? Será que sempre a gente vai conseguir fazer essa troca? Como que tem que ser feito esse processo para que a pessoa tenha um benefício? E como, claro, isso vai agregar? Será que isso de fato tem uma ação antidepressiva, que isso melhora a disposição, energia? O que a gente pode esperar? Muito se fala na mídia sobre a possibilidade de meditação substituir medicação, mas hoje vamos examinar o que temos de dados concretos para que você possa ter uma decisão mais assertiva possível. Sou Bruno Machado, médico pela USP, e este é meu canal em que falo de saúde mental, psiquiatria, falo também, claro, de mindfulness, de meditação. A gente vai aprender um pouquinho do que são esses conceitos e, claro, como que eu posso utilizar isso para, de fato, tratar um processo depressivo da melhor maneira possível. Bom, é verdade que a gente escuta falar nos jornais, na televisão, que mindfulness pode baixar os níveis de ansiedade, até melhorar sintomas depressivos. Alguns falam também da meditação com esse papel de melhorar um pouco a ansiedade. No entanto, sabemos que há diferenças fundamentais entre mindfulness e meditação. Quando a gente imagina meditação, estamos falando de um processo no qual é trabalhado um objeto único. A pessoa mantém a sua atenção por um tempo bastante prolongado num único objeto, por exemplo, um mantra, e isso ajuda a trazer um grau de relaxamento. Também se utiliza a respiração como uma forma de induzir este processo. E quando falamos de mindfulness, lembramos do processo de respiração que também é trabalhado. No entanto, a diferença principal é que o objeto do mindfulness é transitório. A atenção, ela varia em vários aspectos do nosso organismo e dos nossos pensamentos e por tempos mais curtos. E dessa maneira é permitido que seja feito um trabalho conhecido como terapia cognitiva baseada em mindfulness. Ou seja, é um trabalho de terapia cognitiva, como a gente percebe os nossos pensamentos, como a gente desenvolve a consciência sobre as nossas emoções. Já o processo de meditação, ele pode ajudar um pouco na ansiedade. Algumas pessoas fazem e gostam e se sentem bem, mas ele tem um aspecto cultural, uma perspectiva cultural, muitas vezes mística, e é considerado pela maioria dos praticantes como incognoscível, ou seja, que não é trabalhado racionalmente, cognitivamente, mas que tem uma conotação que extravasa os limites da matéria, do nosso corpo, da fisiologia do nosso organismo. Então, quando a gente pensa em meditação e mindfulness, a gente imagina o início de uma pessoa que está sentada, respirando. Aqui talvez a pessoa com uma posição mais próxima do que diz a cultura, a tradição da meditação. Aqui a pessoa talvez sentada numa cadeira, respirando, mas o trabalho que elas desenvolvem é bastante distinto. No caso do mindfulness, um trabalho cognitivo, ou seja, que objetiva formatar os pensamentos daquela pessoa de maneira mais saudável, trabalhar com um viés que a pessoa tenha, identificar os pensamentos ansiosos, identificar como a pessoa poderia enxergar os problemas e resolvê-los e, de fato, levar a mudanças comportamentais importantes. E aqui a gente tem uma abordagem consagrada internacionalmente, né? Uma abordagem de saúde mental. A gente vê aqui dezenas de papers, né, de artigos científicos que comprovam a utilização do mindfulness, especificamente TCBM, na prática clínica, né? Então aqui a gente pensa numa abordagem de fato de saúde mental, né? A gente está falando aqui de um cuidado de saúde mental. Quando a gente pensa em meditação, muita gente gosta, se identifica com essa prática, tem benefícios bastante importantes, mas aqui a gente pensa, não desvalorizando de forma alguma, mas em espiritualidade, né? São coisas
que têm seu valor, mas que não são exatamente iguais, né? Então, antes de mais nada, entendermos que o Mindfulness e a TCBM, Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness, é uma ferramenta de saúde mental para lidar com pessoas que tenham quadros de ansiedade, quadros de depressão, pessoas que precisam entender o seu comportamento, entender os seus pensamentos, entender o psiquismo e desenvolver crítica do processo patológico de como modificá-lo por meio de exercícios que ativam áreas do sistema nervoso central que são capazes de equilibrar áreas do nosso cérebro que não trabalham da maneira mais adequada quando a gente está perdido ali no nosso modo de pensamento recorrente, quando a gente está de uma forma ou de outra extremamente estressado, tenso, irritado, e a gente consegue, por meio dessas táticas que utilizamos com o Mindfulness, reverter esse processo e equilibrar áreas do nosso sistema nervoso. O Mindfulness, por meio dessa observação do que a gente chama de objetos transitórios por curto tempo, permitirá uma ativação de áreas do sistema nervoso central, promovendo um exercício ativo da mente que, de fato, é capaz de melhorar muitas sensações que temos, melhorar inclusive sintomas leves a moderados de depressão e de ansiedade. Mas agora a gente precisa, de fato, pensar, será que isso aqui vai substituir um antidepressivo? Quando que eu posso pensar em usar o Mindfulness para substituir um tratamento com remédio antidepressivo? A gente sabe, está na literatura, o Mindfulness ele pode ser utilizado para evitar recaídas. Ele não substitui um antidepressivo. Não é a mesma coisa tomar um antidepressivo e fazer Mindfulness. Quando a gente faz Mindfulness, a gente não vai esperar aqueles efeitos biológicos que o antidepressivo traria. Ele pode até ajudar a gente a melhorar a ansiedade, melhorar a depressão leve, os sintomas leves e, especialmente após uma fase aguda em que os sintomas mais severos estejam superados, sim, ele pode ser bastante útil. Aquela resposta robusta em termos de disposição, em termos de mudança na ansiedade, até mesmo induzir sono, mas ele não vai permitir que a pessoa que não está se alimentando passe a se alimentar. A pessoa que não consegue nem mesmo conversar, está talvez com um processo psíquico muito lentificado, com aquela latência para falar, quase não interage com os outros, não vai fazer com que essa pessoa se comunique, não vai fazer com que aquela pessoa que esteja com quadro de ansiedade, que não dorme há muito tempo, que durma com tanta facilidade. Claro, pode ajudar em quadros leves e moderados na fase aguda, mas principalmente numa fase de manutenção, após um ano de estabilidade, a troca sim pelo Mindfulness. Claro que quem vai perceber o momento de tirar o remédio é o próprio profissional, o médico que vai dizer isso, e aí entra um conceito interessante que foi estudado pela Universidade de Oxford. Eles têm dezenas também de trabalhos nessa linha, mas nesse caso eles verificaram que a chance de ter recaída com o Mindfulness era tão baixa quanto como se continuasse a tomar o remédio. Ou seja, depois de um ano, o quadro estabilizado, a pessoa tinha lá os critérios para parar o remédio, com o Mindfulness ela tinha a chance de recaída reduzida, assim como se ela tivesse mantido o remédio por mais tempo, o que é muito interessante e muito valioso. As pessoas que paravam o remédio e não faziam Mindfulness tinham uma chance maior de voltar a ter um quadro de depressão, a ter uma recaída. Então a gente entra aqui com essa ferramenta poderosa que pode, nesse momento, substituir o antidepressivo. Não é sempre que ela vai substituir um antidepressivo, ela pode ser feita em conjunto com o tratamento medicamentoso, como uma psicoterapia complementar, e isso deve ajudar bastante, seja no sono, seja na concentração, na disposição, nos níveis de ansiedade. Ele é uma terapia internacionalmente validada, reconhecida e que pode trazer um benefício muito, muito importante na vida de cada um de vocês. No Mindfulness, nós vemos o início com exercícios de respiração que objetivam chamar a atenção para o presente de uma maneira relaxada, sem tensão. E a partir daí é expandida a experiência, explorando pensamentos, explorando as sensações, as emoções, identificando, por exemplo, o medo, identificando como o nosso pensamento emerge e como ele é direcionado
muitas vezes de maneira disfuncional. A partir daí a gente começa a sofisticar cada vez mais, entendendo qual a necessidade daquela pessoa em relação, por exemplo, à insônia, em relação à atenção, em relação à alimentação. Você vai desenvolvendo as necessidades e acrescentando hábitos, mudanças de atitude, mudanças de comportamento que trazem uma superação muito importante para questões relevantes, questões importantes do cotidiano das pessoas que enfrentam ansiedade e outros quadros mentais. Então, em resumo, hoje aprendemos que Mindfulness é uma ferramenta que pode ser usada para terapias em que a saúde mental é o alvo, é o objetivo. E a meditação é um processo cultural, muitas vezes místico, e que pode fazer bem para muita gente que se identifica com essa abordagem. No caso de Mindfulness, quando a pessoa não mais tem quadro agudo, não tem mais o episódio depressivo agudo e está a ponto de tirar a medicação, Mindfulness entra para prevenir recaídas, dessa forma fazendo com que você não precise tomar o remédio para evitar a recaída, e isso demonstrado em ensaios clínicos. Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas do mundo, e evidentemente também uma ferramenta para terapia em pessoas que estejam passando por quadros de ansiedade e depressão. Então, de fato, Mindfulness é uma das ferramentas mais interessantes em saúde mental, é uma daquelas que mais impacta a vida dos pacientes. Eu, como psiquiatra, desde 2010, clinicando no meu consultório, já no tempo da USP, lá em 2005, 2004, quando eu comecei a atender ambulatorialmente, muitos anos atrás a gente já via a necessidade de ferramentas que fossem utilizadas diariamente para os pacientes, e o Mindfulness ele chegou com força muito grande no início desta década, ele que já vinha desde os anos 70 sendo estudado por Kabat-Zinn, enfim, outros autores de grande importância, mas mais recentemente impactou de fato na saúde mental internacionalmente, e hoje a gente vê realmente um papel que é relevante demais para prevenção e tratamento de quadros mentais. Eu sou muito grato também por fazer parte um pouco dessa história, né? Aqui no Brasil com o aplicativo WeMind, que é pioneiro na terapia cognitiva baseada em Mindfulness, já beneficiou mais de 50 mil pessoas na Apple, né, no iPhone, e mais de 50 mil usuários do Android. Então a gente se vê muito realizado com esse trabalho, e o feedback que a gente escuta das pessoas no dia a dia nos deixa muito motivados para seguir adiante. A certeza de que o Mindfulness e a terapia cognitiva baseada em Mindfulness vai ajudar muita gente ainda. Um abraço a todos. Esse aqui é o meu canal. Se você está gostando, não deixa de seguir, ativa o sininho da notificação, deixa o seu comentário, o seu depoimento, pode compartilhar com os amigos, e a gente se vê no próximo. Um abraço.